E será que a segunda temporada de Chuck consegue manter a qualidade que a série teve na sua primeira temporada? Ou será que a segunda temporada é um pouco decepcionante? Vem comigo que no vídeo hoje eu vou trazer a crítica da segunda temporada de Chuck. E chegou ao fim a segunda temporada da série do Chuck, o Brinquedo Assassino. E vale destacar que quando lançou a primeira temporada desse novo universo de Chuck, que é uma continuação dos filmes, mas com novos elementos, novos personagens, a série foi uma grande surpresa. Porque ninguém sabia o que esperar dessa série. Ninguém sabia o que esperar dos novos personagens, que caminho que eles iam conduzir. E eles conseguiram trazer o espírito interessante dos slashers, com o humor do Chuck, e ao longo da temporada eles foram reconectando a série com todos os filmes da franquia, menos o reboot mais recente que teve, mas todos os outros filmes foram reconectados aqui e colocaram a parte mais galhofa dentro da série. A série que se apresenta como uma série slasher, até a metade ela é uma série completamente slasher, com clima de slasher, com mortes de slasher, e da metade pra frente ela vai se conectando aos filmes e virando uma grande galhofa. Não que isso seja ruim, vale se destacar, mas é uma coisa muito boa e que faz com que o Chuck tenha a essência, que faz com que ele seja um personagem tão famoso e tão clássico dos filmes de slasher. Porque os primeiros filmes do Chuck, ele eram filmes mais sérios, ou será o filme de slasher mais sério. Mas ao longo da franquia foi ficando essa galhofa exagerada, com esse humor, mas até uma certa forma bobo. A forma como ele mata as pessoas é mais divertida do que aterrorizante, e isso faz com que o personagem seja tão incrível como ele é. E isso funcionou muito bem ao longo da temporada, e a transição foi muito natural ao longo de toda a primeira temporada para isso funcionar. E quando começou a segunda temporada, eu achei que eles iriam mais juntar todos os núcleos, achei que eles iriam fazer com que a nova e a velha geração conversassem melhor ao longo da temporada, eles tivessem mais conexão. Mas não foi isso que eles resolveram fazer. Eles resolveram dividir a temporada em dois núcleos praticamente. Um núcleo que eu chamo de núcleo da nova geração, onde são os personagens que foram apresentados na série. Então você tem Alex, o Devon e o Jake meio que como protagonista. E ao outro lado você tem o núcleo da velha geração, que é o núcleo envolvendo os personagens do filme. Então você tem a reapresentação do Glenn, da Glenda, você tem a Nika, que aparece nos filmes mais recentes que lançaram, você tem a Tiffany, você tem o Chuck por boa parte. Então você tem esses dois núcleos. E aí que fica difícil para mim analisar essa segunda temporada, porque o núcleo da nova geração, eu admito que eu não gosto muito. Eu não gosto de como eles trabalham os personagens, eu não gosto de como eles trabalham a narrativa, eu acho que tem muitos problemas ali. É tão um núcleo que não me interessava tanto, mas quando se focava no núcleo da velha geração, que envolve esses personagens, que é o Glenn, a Glenda, a Tiffany, é um núcleo que já me interessa muito mais. O espírito da série pra mim tá ali. O que eu mais gostei da parte da série tá ali. E é exatamente por isso que eu já meio que falei por cima. Porque esse núcleo da nova geração, ele é um núcleo que tenta pegar o Chuck e levar ele para a área mais séria que os filmes já tiveram. Então, as discussões são um pouco mais pesadas, discussões envolvendo droga, discussões envolvendo religião, discussões mais nessa pegada. As mortes são mais pesadas, tem menos humor, as discussões são um pouco mais pesadas. E isso é interessante, eu gosto. Pra mim, como eu falei, o Chuck é um dos poucos personagens de slasher que funciona tanto a parte séria como a parte galhofa. Mas aqui o problema é que eu não achei que os personagens são tão legais assim. Eles até funcionam bem na primeira temporada, mas por causa do Chuck. E aqui é como se eles tivessem que dominar a história. Ele quer ser o protagonista da história. E aí é que começa o problema. Eu não acho que esses personagens e esses atores são tão bons e tão competentes para fazer com que esse núcleo funcione. É um núcleo que dá para assistir, não é um núcleo terrível, tem coisas interessantes nele, como por exemplo, introduzindo a personagem da Nadine aqui, e eu gostei bastante dela, gostei que ela dá um outro ar, um outro clima pra série, tem coisas interessantes ali, tem na parte da direção, que funciona bem em alguns pontos de slasher, tentaram brincar com algumas coisas com o Chuck que a gente nunca viu, como um Chuck bonzinho, então tem coisas boas nesse núcleo, mas ele poderia ser melhor, poderia ser mais interessante. Esse é o que eu chamo de núcleo potencial desperdiçado, porque tem coisa muito boa aqui, mas nada realmente é bem desenvolvido, apresentado, construído ao longo da temporada como poderia. Como eu falei, essas discussões que tem na série sobre uso de drogas, sobre religião, seria super interessante, super bem feita, daria mais camada pra série, mas eles não são bem feitos, não são bem desenvolvidos. Os personagens, inclusive, eu acho que eles evoluem muito pouco ao
ao longo da temporada como um todo. Isso também é um problema. E também tem a parte do Chuck bonzinho, por exemplo, que é uma coisa super interessante, um grande potencial que demora para entrar e demora para ser desenvolvido. Acho que a única coisa que eu gostei realmente nesse núcleo de achar muito bom seria a parte da Nadine, uma personagem nova que dá um novo ar para a série. Até no ponto de eles saem de onde eles vivem e são colocados praticamente nesse lugar religioso, com personagens que estão ali por vários motivos diferentes. Até nisso, da parte de ter outros personagens com outros pecados, até nisso eu acho que foi um potencial desperdiçado. Então esse núcleo não me agradou muito como um todo. E se fosse só esse núcleo, a temporada como um todo, eu colocaria que essa temporada foi abaixo da média, que não foi horrível, mas foi abaixo da média. Mas a sorte da série é que ela tem um outro núcleo, o núcleo que envolve a velha geração, que são os primeiros, que são os filmes como um todo. E essa geração aí sim funciona perfeitamente bem em todos os sentidos. Porque nesse núcleo, é um núcleo que também você pode falar que é um núcleo um pouco mais, como eu falei, galhofa. No núcleo que eles pegam a temática do Chuck mais exagerada, que a parte que as mortes são exageradas, tudo é mais exagerado, e conseguem fazer com que funcione muito bem ao longo de toda a temporada. Pra mim, o episódio 5, que é o episódio onde foca dentro da casa da Jennifer Tilly, da Tiffany, e tem um assassinato, é a primeira vez que a gente realmente vê o Glenn e a Glenda. É muito bom, é muito divertido, é uma essência do que o melhor do cinema de terror galhofa tem. A parte do mistério, a parte do assassinato, a parte do exagero, tudo, até as atuações mais exageradas, tudo funciona perfeitamente nesse episódio, dá o tom do que esse núcleo tem. E a Jennifer Tilly funciona como Tiffany, ela sempre funcionou, ela continua funcionando. A introdução do Glenn e da Glenda é muito bom, eu gosto de como eles trabalham os personagens. Trabalham até a parte de desenvolver mais o Chuck na parte de eles, do seu filho e filha, que não tem um gênero definido. Eles falam isso desde o filme do filho do Chuck. Ele não sabe, até essa discussão, tudo é muito bom, tudo é muito interessante. Até misturando com a parte do assassinato, eles têm uma alma de assassino, mas eles não são assassinos. É muito bom esse núcleo de forma geral, por quê? Porque eles conseguem pegar a essência do melhor do universo de Chuck, que fez mais sucesso, e trazer de volta os personagens e usar de uma forma interessante ao longo da temporada. Esse núcleo funciona na parte de direção, trilha sonora, personagem, até na parte do desenvolvimento dos personagens, trazer personagens novos que você quer ver mais. Tanto que o último episódio, pra mim, ele não tem uma grande virada, ele não tem uma grande... um final grandioso que você quer de cara ver a próxima temporada. Mas ele tem algumas viradas. E o que mais me agrada de todas as viradas que tem ali, das coisas futuras que eles prometem, são as possibilidades gigantescas de ter mais desse núcleo velho dentro da temporada. E isso é que me interessa, porque esse núcleo funciona como um todo. Funciona na parte das mortes, funciona na parte do exagero, funciona na parte da comédia mais sátira, funciona mais na comédia mais sarcástica que o Chuck sempre teve. Tudo esse núcleo funciona. Então acaba sendo isso a segunda temporada de Chuck pra mim. Uma parte que tem um núcleo que ele tem algumas qualidades, mas de modo geral tem muitos problemas que me incomodam. É um núcleo que me cansou em algumas partes. É um núcleo que tem uma narrativa que poderia ser melhor explorada. É um potencial desperdiçado contra um outro núcleo que tem tudo o que eu esperava, que eu queria mais da série. A parte do exagero, a parte da comédia sarcástica, a parte de, por exemplo, no meio do episódio, como o episódio 5, o Chuck aparecer na tela e ser como um host do programa. Isso eu gosto bastante e é isso que eu queria ver numa possível terceira temporada. Concluindo, a série do Chuck é aquela série que é difícil analisar, porque ele tem um núcleo com potencial gigantesco desperdiçado, que me incomoda em muita coisa, que deixa a série em alguns momentos chata e arrastada, e por outro lado ela tem um núcleo incrível, com personagens interessantes, personagens envolventes, um exagero que é muito bom de se ver em tela. Pra mim é um núcleo de tudo que eu queria ver na série, feito de uma forma muito bem feita, tecnicamente e na parte de roteiro. Então é difícil analisar por causa disso, mas não faz com que a temporada como um todo seja ruim. É uma temporada que eu gostei, apesar de achar que de modo geral ela foi pior que a primeira temporada. E por isso que eu fecho a segunda temporada de Chuck com uma nota 6,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. O que você achou da segunda temporada de Chuck? O que você espera da terceira e que nota você daria para essa segunda? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.